Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa 12ª e última aula da disciplina de cálculo diferencial. Temos aí um ciclo, né? Pensando nas funções, pensando no cálculo, que é essa ideia do cálculo diferencial e integral. Como nós estamos trabalhando o cálculo 1, né, que nós podemos chamar esse cálculo diferencial integral de cálculo 1, nós vimos aí algumas funções e nós trabalhamos algumas características em relação a cada uma dessas funções. Então, o que eu pensei para a nossa aula de hoje? Nós vamos falar um pouquinho de máximos e mínimos, concavidade e ponto de inflexão e finalizar com otimização. E quando nós falarmos desses 3 tópicos, eu preparei como se fosse uma retomada, uma revisão para finalizarmos a nossa aula, tá? E lembre-se, pessoal, hoje é a nossa última aula, então, qualquer dúvida, independente se for da aula de hoje, das últimas aulas, tá? Fiquem à vontade, participem, tirem suas dúvidas, isso é sempre muito importante, ok? Então, vamos lá. Como resolver problemas de otimização? Então, o que é essa palavra otimização? Nós vamos ver na aula de hoje. Como verificar se a função tem ponto de máximo ou ponto de mínimo? Bom, tanto para trabalhar com a otimização, quanto para trabalhar com máximos e mínimos da função, que como o próprio nome diz, né, maior valor, menor valor, o que é o máximo, o que é o mínimo, nós vamos utilizar a ideia da derivada. Então, veja quanto essa derivada é importante. Na última aula, nós falamos de derivada, né? Nas últimas aulas, o nosso tema principal é derivada e como é importante que você saiba olhar e calcular a derivada. Temos algumas tabelinhas de derivada. Então, a derivada de uma função exponencial, logarítmica, de uma função polinomial, das funções trigonométricas. Então, vale a pena dar uma olhadinha, tá? Você tem no seu livro diversos exercícios ao final de cada uma das sessões. Dá uma olhada, refaça aqueles exercícios, tá? Isso é importante. Quando a gente fala de mínimo e máximo local, é porque nós estamos olhando a função em uma determinada região, em um determinado intervalo. Mas como que a gente calcula ou encontra esse máximo e esse mínimo local? Nós temos o teste da primeira derivada, ou seja, se nós temos um c, que é um número crítico da função contínua f, tá? O que é esse número crítico? Quando a derivada da função é igual a zero. Então, você deriva a função e iguala a zero. Aqueles números que você tem, por exemplo, x igual a 2, x igual a 3 ou x igual a 4, depende do tipo de função que você tem, é o número crítico. Nós havíamos falado disso na última aula. O que acontece para ser mínimo ou máximo local? Nós vamos olhar exatamente para o sinal desse ponto crítico. Se o sinal de F' mudar de positivo para negativo, então F é o máximo local, tá? Então, mudou de sinal. Era positivo e ficou negativo. Então, a gente tem um máximo. Se mudar ao contrário, ele era negativo e ficou positivo, nós vamos ter um mínimo. Agora, se o sinal é positivo à esquerda e à direita de C, ou negativo e positivo à direita, então ela não vai ter nem máximo ou mínimo local. Então, a gente pode olhar para essa derivada, e eu vou trazer aqui 3 situações com base no Stuart, que é um autor que eu já havia comentado, né? Falado um pouquinho dele ao longo das aulas. Então, se você quiser se aprofundar, estudar e ter outros exemplos, você pode acessar na biblioteca digital o livro do Stuart, tá? Ele é um ótimo
autor quando se fala de cálculo. Nós temos, então se você, caso tenha interesse, dê uma olhada no cálculo, no livro 1, tá? De cálculo do Stewart. O que que nós temos, né, nessa situação? Por que que é um máximo local que a gente tem aqui nesse ponto? Veja, a derivada aqui, ó, ela é maior que zero. Quando muda o sinal e ela fica menor que zero, nós temos o quê? Um máximo. Então, mudou o sinal, muda o ponto. Se ele era, né? A gente tem um ponto de máximo. Se muda a derivada de positiva para negativa, nós temos um máximo. Agora, aqui, ó, nós temos uma derivada negativa. E mudo para positivo, nós vamos ter um mínimo local. Então, aqui um máximo, aqui um mínimo. Lembram quando a gente falou de função quadrática, tá? Aqui o exemplo é a utilização justamente da função quadrática. Então, aqui é o mínimo, é o menor valor e lá o máximo. Aqui, ó, não tem mínimo nem máximo. Por quê? Porque não muda o sinal da derivada. Ela é positiva e continua positiva. Mesmo tendo mudado a função, o jeito da função ou o gráfico da função, mas a derivada continua positiva, tá? Então, aqui, 3 representações de máximo e mínimo de função. Vamos ver um exemplo para fazer o cálculo, tá? Olhando ali para uma função, como que a gente analisa se é mínimo ou máximo. Mas o nosso foco é olhando para a derivada no ponto crítico. Se muda o sinal da derivada, muda a concavidade. Se era positiva e ficou negativa, né? É máximo. Se era negativa e ficou positiva, mínimo, tá? Vamos ver um exemplo. Esse exemplo, nós também utilizamos na aula anterior. Aqui a gente tem uma função polinomial do quarto grau. Para encontrar o número crítico, ou ponto crítico, o que a gente faz? Deriva, então a derivada de 3x à quarta, 12x ao cubo. Lembrando da regra do tombo, tá? Ó, 3 vezes 4, 12, 4 menos 1, 3. Por isso, 12x ao cubo. O mesmo a gente vai fazer aqui, ó, 4x ao cubo. 3 vezes 4, 12. 12 menos 1, 2. Aqui também, 2 vezes 12, 24. 2 menos 1, 1. E a derivada de uma constante, quanto que é? 0, tá? E quem que é o número crítico? Nós vamos pegar justamente a derivada e igualar a 0. Então, aqui nós temos 3 números críticos. Você pode ter, por exemplo, uma função cúbica, tá? Uma função do terceiro grau. Você deriva, nós vamos recair numa função do segundo grau. Resolve, pode utilizar fórmula de Bhaskara, por exemplo, e acha quem são os números críticos. Nessa função, nós temos 3 números críticos. O x igual a 0, x igual a 2 e x igual a menos 1. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos substituir na função justamente esse valor do 0, do 2 e do 1, tá? E olhar o que que acontece com o sinal da derivada. Se ela é positiva, se ela é negativa, tá? Então, ó, vamos lá. Tenho aqui uma tabelinha que nós vamos olhar justamente para o intervalo e o sinal dessa derivada. Veja, de menos infinito a menos 1, o sinal da derivada nesse intervalo é um sinal negativo. Lembrando, então, da última aula, ela é decrescente. De menos 1 a 0, então, o que que nós temos? Vou traçar aqui
Então, a gente tem de menos infinito aqui a menos 1, de menos 1 a 0, de 0 a 2, e de 2 até mais infinito, tá? Então, o que que acontece? Nesses intervalos, como que você sabe se o sinal é negativo ou positivo? Lembrando da última aula, você substitui na derivada o ponto que esteja dentro do intervalo. Então, por exemplo, poderia ser o menos 2, tá? Porque ele está dentro desse intervalo e encontra que o sinal da derivada é negativo. E o comportamento da função nesse intervalo de menos infinito a menos 1 é decrescente. Vamos olhar agora para esse intervalo de menos 1 a 0. O sinal da derivada é positivo, então nós temos uma função crescente. De 0 a 2 é negativo, então a gente tem uma função decrescente, e de 2 a mais infinito positivo, função crescente. Ok. Só que nós estamos olhando se é máximo ou se é mínimo. Como que acontece? Veja o que acontece aqui, ó. Era negativo o sinal e ficou positivo. Quando muda de negativo para positivo, nós temos um ponto de mínimo para essa função, tá? Então, no x igual a menos 1, que é um dos pontos críticos, é mínimo. O que que acontece? Então, ó, nesse intervalo é mínimo. Agora, nós vamos olhar nesse daqui, ó, no zero. Quando x é igual a zero, ele era positivo e ficou negativo. Nós temos um ponto de máximo. E no 2, nós também temos um ponto de mínimo. Então, nós tínhamos uma função que era mínimo, ficou máximo e depois mínimo de novo, tá? Então, pelo teste da primeira derivada, nós podemos analisar qual é o valor, né? São esses pontos críticos e se é mínimo ou se é máximo. Além do teste da primeira derivada, nós temos o teste da segunda derivada. O que é segunda derivada? Segunda derivada é quando você deriva novamente a função. Então, você deriva uma vez e deriva duas vezes. Lembram das derivadas sucessivas que a gente falou em uma das nossas aulas? Então, derivada segunda ou teste da segunda derivada é derivar a função duas vezes. Veja que aqui nós temos f duas linhas, tá? Ou seja, se nós temos um número crítico igual a zero, né? F' de C, ou seja, número crítico, e a derivada segunda nesse ponto for maior que zero, nós temos um mínimo local. Se a segunda derivada no ponto crítico for negativo, então aqui é positivo, é mínimo. E se for negativo, vai ser um máximo local, tá? Então, você pode optar. Professora, eu preciso utilizar os dois testes? Não. Você pode utilizar, desculpem, você pode utilizar o teste da primeira ou o teste da segunda derivada. Fica a seu critério que vai ser mais fácil. Mas veja que a gente tem que determinar primeiro quem é ali o ponto crítico, tá? Para identificar quem é e depois derivar novamente a função para saber quais são esses números críticos e se é mínimo ou máximo local. Então, os números críticos é x igual a zero. Deixa eu só. Agora sim, ó. Os três números críticos, x igual a 0, x igual a 2 e x igual a menos 1. Pelo teste da segunda derivada, o que nós temos? Então, ó, x igual a 0,
menos 1. O que que nós vamos fazer? Ó, substituir exatamente os 3 números críticos na derivada. Segunda. Professor, o que que é a derivada segunda? Você vai ter que derivar novamente essa função. Então, vai ficar o 3 vai multiplicar o 12. 3 vezes 12, 36. É x ao cubo, 3 menos 1, 2. Por isso que fica 36x ao quadrado. Menos. O 2 vem multiplicando o 12, 24. 2 menos 1, 1. 24x é 24, ó. O expoente aqui do x é 1. Quando multiplica 24, 24. 1 menos 1, 0. Qualquer número elevado a 0 é 1, por isso que fica só o 24. Então, essa é a segunda derivada. E o que que nós fazemos? Substituímos no x o 0, depois o x por menos 1 e depois o x por 2. Para saber qual que vai ser aqui o sinal, ó. Esse é positivo, aqui ela é negativo e aqui ela é positivo. E o que que nós temos? Como é positivo, nós vamos ter um ponto de mínimo. A outra é negativa, ponto de máximo. E por último, positivo, ponto de mínimo. E assim, nós podemos analisar qual é o ponto, se ele é máximo ou se ele é mínimo. Então, a gente analisa a função. Logo, você pode olhar para os dois testes, tá? Na verdade, logo a gente tem dois testes. O teste da primeira derivada e o teste da segunda. Fica a seu critério qual você quer utilizar para determinar qual é o valor, né? Qual é aí a representação que a gente tem para a derivada, ok? Além de mínimo e máximo, nós podemos pensar na concavidade e no ponto de inflexão. Ou seja, se ela é côncava para cima, côncava para baixo, e quando nós temos uma mudança de concavidade, tá? Então, além de analisarmos se o ponto é máximo ou mínimo, nós podemos pensar na concavidade e nesse ponto de inflexão. Para olhar concavidade, nós também vamos utilizar a derivada. Lembra que eu falei ali no início da aula? Que a derivada, ela está nos acompanhando há algum tempo nas últimas aulas e ela nos acompanhou até hoje, que é a nossa última aula da disciplina. E você vai ver que quando você for fazer cálculo 2, você também vai utilizar a derivada, assim como você também vai trabalhar com a integral, tá? Mas vamos lá. O que é a concavidade? É para a gente olhar se a função ela é côncava para cima ou côncava para baixo. Se é uma função quadrática, por exemplo, é mais fácil, né? Nós olharmos se ela é côncava para cima ou côncava para baixo. Mas se você tem, por exemplo, ó, uma função cúbica, ou uma função do terceiro grau, uma função do quinto grau, como que a gente analisa se ela é côncava para cima ou côncava para baixo? Utilizando justamente o teste da concavidade. Esse teste ele diz o seguinte: se a derivada segunda da função for maior que zero, né, positivo, nós temos uma função côncava para cima. Então, ela é uma função côncava para cima, tá? O teste da segunda maior que zero. Agora, se o teste da segunda derivada for negativo, menor que zero, tá? Ela vai ser côncava para baixo. Aqui a gente tem dois exemplos. Côncava para cima, x ao quadrado. A função y igual a x ao cubo,
ela já tem duas concavidades, tá? Então, aqui, ó, côncava para baixo e depois ela mudou a sua concavidade. Quando ela muda a sua concavidade, nós temos aí uma função côncava para cima, tá? E exatamente nessa mudança de concavidade, nós falamos que a gente tem um ponto de inflexão. Ela era côncava para baixo e ficou côncava para cima. Essa mudança de côncava para baixo para côncava para cima, ou côncava para cima para côncava para baixo, nós temos o chamado ponto de inflexão. Então, ao mudar a concavidade, nós temos esse ponto de inflexão. Mas como que a gente faz esse teste? Como que a gente trabalha com uma função para utilizar esse teste? É isso que a gente vai ver agora. Nós temos uma função 3x à quarta menos 4x ao cubo menos 12x ao quadrado mais 5. Nós precisamos saber se em que intervalos a f ela é côncava para baixo ou para cima. Será que ela começa côncava para baixo, depois ela continua para cima, ou muda para cima, ou começa para cima, muda para baixo? Como que será que é a representação dessa função? O que nós vamos fazer? Determinar a segunda derivada dessa função. Como que é a segunda? Deriva então vamos lá, ó. A função inicial é essa. A primeira derivada é você derivar uma vez a função. A segunda é derivar novamente, tá? Então, quando a gente tem aqui a segunda derivada, qual que é o próximo passo? O próximo passo é encontrar o número crítico para a segunda derivada, ou seja, iguala a função a zero. Quando você iguala a zero, 3x ao quadrado menos 4x menos 4, você tem dois valores para o x. O menos 0,55 e o 1,22. Professora, como que você encontrou esses dois valores?
Eu encontrei esses dois valores utilizando a fórmula de Bhaskara, tá? Então, você pode utilizar a fórmula de Bhaskara ou a regra de soma e produto. Fica a seu critério utilizar a forma que melhor, a mais fácil, a que você melhor se adeque para realizar, tá? Então, nós temos ali dois valores para o x. Então, é como se a gente tivesse o menos 0,55 e o 1,22. O que acontece com a concavidade, tá? Aqui exatamente o valor. Então, nós vamos ter que analisar nesses intervalos. Menor que menos 0, vou voltar aqui. Menor que menos 0,55 entre o 0,55 e 1,22 e maior que 1,22, tá? Vamos lá. Então, a gente seleciona sempre um número no intervalo, tá? Então, aqui, ó, quem que é um número menor que menos 0,55? A gente pode selecionar o menos 1. Aqui nós podemos selecionar o 0 e aqui nós podemos selecionar o 1. E foi o que eu fiz, ó. O número menor que o menos 1, menor que o menos 0,55 é o menos 1. Então, o que a gente faz? Nós vamos substituir o x justamente por menos 1. Porque nós queremos saber o sinal, ó, da segunda derivada nesse ponto. Se for positivo, ela é côncava para cima. Se for negativo, ela é côncava para baixo. Então, aqui, ó, é igual a 36. É positivo, tá? Então, como que vai ficar essa concavidade? Quando substitui por zero, ó, 0, 0, menos 24, igual a menos 24. E por 2, 2 ao quadrado, menos 24 vezes 2, menos 24, 72. É um valor positivo. Como que nós temos e podemos analisar, tá? Então, aqui, ó, positivo, negativo e positivo. Quando é positivo, côncava para cima. Então, aqui, ó, seria côncava para cima, côncava para baixo e côncava para cima. E aí, eu fiz uma tabela para a gente analisar. Veja que a tabela é uma forma de organização. Fica a seu critério, se você quer fazer essa tabela para que você faça essa comparação. Ou seja, no intervalo de menos infinito a menos 0,5, o sinal da segunda derivada é positivo. Então, a função ela é côncava para cima. De menos 0,55 a 1,22, o sinal da segunda derivada ela é negativo, tá? O sinal é negativo, então ela é côncava para baixo. E o último, no intervalo de 1,22 a infinito, é positivo, então ela é côncava para cima. Dessa forma, a gente pode pensar e analisar o que acontece nesses intervalos, como que a gente tem e pode interpretar essas funções, tá? Qual é essa mudança? E aí, eu quero reforçar algo que eu havia dito anteriormente. Quando a gente tem uma função que é contínua, tá? E em um determinado ponto, e a curva mudar de côncava para cima para côncava para baixo, ou de côncava para baixo para côncava para cima, nós temos um ponto P, que é chamado ponto de inflexão. Então, sempre que a gente tiver essa mudança de côncava para cima, côncava para baixo, tá?
nós temos o chamado ponto de inflexão. E nesse último exemplo, justamente é o que acontece, ó. Ela era para cima e ficou côncava para baixo. Nós temos um ponto de inflexão no menos 0,55. Desculpem. Então, a gente tem ali um ponto de inflexão, uma mudança. Ela era para cima e ficou côncava para baixo, tá? E nós vamos ter um ponto de inflexão também no 1,22. Ela era côncava para baixo e ficou côncava para cima. Então, pelo teste da segunda derivada, nós podemos analisar a concavidade de uma função, de forma que essa concavidade, ela nos traga informações, tá? Da função, de como se dá essa função, de como ou quais são as características dessa função. Ok? Alguma dúvida? Algum questionamento em relação a mínimo, máximo, concavidade, tá? Qualquer dúvida, pessoal, por favor, podem encaminhar. Eu tenho um gráfico que traz aqui que a gente pode pensar nesses máximos, né, nesses mínimos e também nessa ideia de concavidade, como que a gente pode interpretar. Ou seja, nós podemos pensar em uma função que ela tem um máximo absoluto ou mínimo, então ela pode ter, sempre vai ter, falar em sempre é meio complicado, mas ela pode ter máximo absoluto e mínimo absoluto, máximo local e mínimo local. O que diferencia é ele ser absoluto ou local, tá? Qual que é a diferença? Absoluto é quando a gente olha para toda a função, ou seja, o maior valor e o menor valor que a função tem. Ou seja, o máximo absoluto é o maior valor da função. Olha como a função ela é, ó. Vou tentar passar o marca-texto. Tá? Essa é a função que nós estamos olhando. Esse valor aqui, ó, é o máximo absoluto. É o maior valor que a função pode assumir. E esse daqui, ó, é o menor valor que a função pode assumir. Então, é o maior valor da função e o menor valor da função. Máximo absoluto maior e o mínimo absoluto menor. Só que nós temos alguns locais, ou seja, alguns intervalos da função. E aí que entra máximo local e mínimo local. Veja no intervalo AC, ó, eu vou traçar aqui uma reta em vermelho para a gente olhar só esse intervalo, do A até o C. Veja que do A até o C, ó, esse ponto, ele é um mínimo local. É o menor valor nesse local da função, nesse intervalo. E aqui, ó, é o máximo local, porque é o máximo nesse intervalo. O mesmo nós poderíamos pensar aqui, ó, daqui até aqui. Esse ponto continua sendo o máximo local dentro do intervalo de C a E. E esse agora, ó, é o mínimo local, ou seja, é o menor ponto dentro desse intervalo, tá? Então, para a gente diferenciar. E aqui, nós também poderíamos pensar na concavidade, né? Ó, aqui ela é côncava, né, para baixo. Aqui, na verdade, a concavidade continua para baixo, já que a gente tem uma função quadrática. Ela muda aqui, ó, né? Então, aqui a gente poderia ter um ponto de inflexão
de acordo com a mudança de concavidade. E aqui também, ter um outro ponto de inflexão de acordo com a mudança na concavidade, tá? Outro autor bem importante do cálculo é o Thomas. Você também tem o livro do Thomas na biblioteca digital, tá? Essa imagem é de acordo, na verdade, essa imagem ela foi retirada justamente do livro do Thomas, certo? Então, a gente analisou máximo e mínimo e a ideia da concavidade. E nós vamos falar agora da otimização. O que é uma otimização? A palavra otimização, você já deve ter ouvido, você já deve ter ouvido, eu misturei a palavra ouvido com visto, né? Ou visto. Você já deve ter ouvido falar, ou visto, né? Essa palavra em algum livro ou em alguma situação que você se deparou, e ela é muito utilizada, porque quando a gente fala de otimização, vem do verbo otimizar. Então, nós podemos otimizar um espaço, nós podemos otimizar um lucro, nós podemos otimizar um custo, uma receita. Então, a otimização, ela é utilizada nas diferentes áreas. Por exemplo, quando a gente pensa na engenharia, a otimização é muito utilizada para otimizar uma quantidade de produto para uma construção, né? A gente pode pensar, por exemplo, na área da arquitetura. Eu quero otimizar o espaço, por exemplo, em um apartamento, que é um apartamento pequeno, mas deseja-se fazer o melhor, otimizar todo aquele espaço, de forma que a gente consiga colocar maior quantidade de armários para que a pessoa possa utilizar o máximo de espaço possível. Uma empresa que queira organizar em caixas os seus produtos, né? Por exemplo, latas de refrigerante ou pacotes de um determinado produto, ela quer ocupar o máximo de espaço possível para que ela utilize a menor quantidade de caixas. Então, a ideia da otimização é essa: você otimiza. Otimiza produto, otimiza custo, otimiza conseguir. Então, a ideia da otimização é pensar, né, nesses valores, nessas representações, de forma que a gente possa otimizar o máximo possível. Quando a gente fala dessa otimização, uma das formas de trabalhar com otimização, nós temos um chamado método do intervalo fechado. Porque a ideia da otimização é você A ideia da otimização é você utilizar o máximo possível. E a ideia da derivada, a ideia do ponto crítico, vai nos auxiliar a fazer ou resolver problemas de otimização. Já já nós vamos ver um último exemplo, tá? Que fala dessa otimização. Como nós temos o intervalo fechado, trabalhar com máximo e mínimo absoluto, ou seja, o maior valor e o menor valor da função naquele intervalo, tá? É um dos pontos que nós temos desse método do intervalo fechado. Então, a primeira coisa, nós encontramos os números críticos de f, tá? Substitui os números críticos na função, e aí nós vamos analisar o valor de f nas extremidades do intervalo, que seria aqui de A e B, tá? E o maior valor que nós estivermos entre 2 e 3 é o máximo absoluto. E o menor vai ser o mínimo absoluto. Por que falar desse método e por que olhar para esse valor máximo e esse valor mínimo? São esses valores que vão nos mostrar a otimização, o maior valor ou o menor valor. E aqui, nós temos que pensar também no maior lucro ou no menor custo.
Então, a otimização não é pensar apenas algo ser só maior, como eu já disse, né? Maior espaço, mas a gente também pode pensar na ideia de ter o menor custo, que é a ideia da otimização, você está otimizando, tá? Então, esse método é uma das formas que a gente pode utilizar para resolver problemas que envolvem a ideia da otimização. Você tem diversas formas para resolver um problema. Aqui eu trouxe uma dica de como nós podemos resolver um problema de otimização, tá? Então, um dos primeiros passos é você compreender, ler com atenção. E aqui eu vou chamar a atenção o seguinte: independente se for ou não um problema de otimização, esses passos, eles vão te ajudar a interpretar qualquer situação. Então, por exemplo, vamos pensar na nossa prova, tá? Ler com atenção, compreender o problema, ver do que o problema ele trata, retirar os principais pontos, sublinha lá os dados que você tem. Então, isso é importante que a gente faça, independente se for um problema de otimização ou não. Então, compreende um problema, você pode fazer um diagrama como forma de organização, tá? Indicando quais são os dados que você tem, o que foi pedido no problema. Você pode introduzir uma notação, por exemplo, utilizando área, volume, então a maior área, o maior volume, o maior espaço, já que nós estamos pensando na ideia da otimização, tá? Dependendo da forma que você expressa, qual vai ser a notação que você vai utilizar, você pode retomar o passo 3 para que essa expressão, esse valor que você determinou, essa notação que você fez, faça sentido para o problema. Dependendo da forma que você escreveu esse valor de Q, tá? Ou uma quantidade, uma área, um volume, você vai olhar para essas relações e fazer uma função, uma variável em função da outra, de forma que você consiga interpretar e utilizar todas as funções. E aí nós vamos utilizar o método dos intervalos encaixantes para saber quem é o maior valor da função e quem é o menor, né? Olhando para os valores máximos ou mínimos absolutos, de forma que a gente tenha o máximo e o mínimo para essa função, tá? Vamos ver um problema, vai ser o último problema da aula de hoje, e a gente conversa um pouquinho a respeito dos últimos, né? Faço uma retomada dos últimos pontos que a gente viu e também ao longo dessas 12 aulas. Pretende-se estender um cabo de uma usina de força à margem de um rio de 900 metros de largura até uma fábrica situada do outro lado do rio, 3.000 metros rio abaixo. O custo para estender o cabo pelo rio é de R$ 5,00 o metro, enquanto que para estendê-lo por terra custa R$ 4,00 o metro. Qual que é o percurso mais econômico para estender o cabo? Ou seja, é mais econômico sair daqui, atravessar o rio e vir até aqui, ou a gente sai daqui, atravessa o rio numa diagonal, né? Podemos pensar aqui num triângulo retângulo, que essa é a hipotenusa, e depois vem para cá. Qual será o percurso mais vantajoso? Ou seja, nós vamos trabalhar com a ideia da otimização, tá? Então, veja alguns pontos. Nós temos que achar o valor de forma a minimizar o custo. Essa foi a pergunta. Qual é o percurso mais econômico? Lembra que eu falei da ideia de otimização? Que
que nós podemos pensar no máximo de espaço, assim como o mínimo de custo, o mínimo do valor, e esse é um exemplo para minimizar o custo. A função custo, ela será dada, então o custo de x vai ser igual 5 vezes a raiz quadrada de 810.000 mais x ao quadrado, mais 4 vezes 3.000 menos x. Por que isso? Porque o percurso mais econômico é justamente, ó, esse percurso, tá? Ó, que a gente passa pelo rio, que é aqui, na verdade, a hipotenusa do triângulo retângulo. Então, é a raiz quadrada de 900 ao quadrado mais x ao quadrado. Esse percurso é pelo rio. Desculpem. Então, o cabo, o custo é de R$ 5,00 o metro. E esse pedaço aqui, ó, que é 3.000 menos x, R$ 4,00 o metro, porque é por terra, tá? Então, esse é o custo. Como x e 300x não podem ser negativos, por quê? Porque nós temos uma medida, não existe medida negativa. Então, o intervalo que nós temos é que o menor é zero, porque nós não podemos ter um valor menor que zero, e o máximo é 3.000, porque é o maior valor do cabo ali sobre a terra, tá? Então, nós estamos analisando os maiores valores. Primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o ponto crítico, tá? Como que a gente encontra o ponto crítico? Derivando a nossa função, tá? Então, eu derivei 5 vezes raiz quadrada de 810.000 mais x ao quadrado, mais 4 vezes 3.000 menos x. A derivada dessa função, então, é 5x sobre a raiz quadrada de 810.000 mais x ao quadrado menos 4. Igualamos a zero para encontrar o número crítico, tá? Você pode fazer as manipulações matemáticas, o 4 vem para o outro lado positivo, tá? Multiplica cruzado, nós recaímos em uma equação do segundo grau, dois valores para o ponto crítico, x mais 1.200 e menos 1.200. Nesse caso, nós só podemos assumir o valor positivo, tá? Então, aqui, ó, o número crítico é o 1.200. Então, o que que a gente vai fazer? Aqui nós temos a representação, nós vamos olhar no intervalo para saber o valor. Então, no lugar a função, né, na verdade, deixa eu voltar aqui para a função. Nós vamos substituir o zero, que é o menor, o mínimo do nosso intervalo, o 1.200, que foi o ponto crítico que a gente encontrou, e o 3.000. Veja que o zero, qual foi o valor? 16.500. Com 1.200, 14.700. Com 3.000, 15.660. Ou seja, qual que vai ser o custo mínimo para a instalação do cabo? O custo mínimo vai ser de R$ 14.700. E para obtê-lo, deverá percorrer 1.800 metros por terra a partir da fábrica e depois ir por água até a usina. Então, quando a gente encontra ali o x igual a 1.200, e por que que a gente vai utilizar 1.800 metros de terra? Ó, aqui 3.000 menos 1.200 são os 1.800 metros por terra, e depois nós podemos utilizar aqui a quantidade de metros que será utilizada pela água, ok? Então, na aula de hoje a gente falou da otimização, falamos um pouquinho mínimo e máximo e valor absoluto. E para a gente finalizar, falando aí dos principais conteúdos que nós tivemos ao longo das nossas 12 aulas, tá?
Então, o principal ponto que nós podemos dizer é em relação às funções. Função afim, função quadrática, função trigonométrica, função exponencial e função logarítmica. E as propriedades de cada uma dessas funções, tá? Falamos de limites, então dê uma olhadinha nos limites. Quando a gente tem limites infinitos e no infinito, quando a gente tem uma função contínua ou não, se ela é uma função por partes, como que a gente define essa continuidade, tá? Então, a primeira unidade, nós falamos basicamente dos tipos de funções. Na segunda, os limites. Na terceira, a ideia da derivada, tá? Então, o que é uma derivada? Como que a gente deriva? Reveja as regras de derivação, tá? Por exemplo, a derivada de uma função trigonométrica, quem que é a derivada do seno, quem que é a derivada do cosseno. Importantíssimo, tá? Regra da cadeia. Gente, essa regra da cadeia você utiliza muito, seja em cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, a gente utiliza muito regra da cadeia. Então, vale a pena dar uma atenção, tá? Para essa regra, que é uma das regras mais utilizadas de derivação, e a ideia de derivação implícita, quando a gente tem uma função que o x e y estão do mesmo lado da igualdade. E nós finalizamos com a ideia de algumas aplicações das derivadas. Taxas relacionadas que nós vimos na última aula, pontos críticos, máximo e mínimo de uma função, você pode usar pelo teste da primeira ou da segunda derivada, a ideia da concavidade, se é uma função côncava para baixo ou côncava para cima, de acordo também com os testes da derivada, a ideia do ponto de inflexão, que é quando muda a derivada. A regra de L'Hospital nós falamos quando a gente trabalhou o finalzinho de limite para entrar na derivada, que nós podemos derivar uma função ao invés de ficar aplicando o limite em todo o processo, e otimização, que é pensar no ótimo, otimizar um espaço, minimizar um custo, como nós acabamos de ver nesse último exemplo. Ok? Finalizo aqui a nossa aula, né? Finalizo também a nossa disciplina. Espero que vocês tenham compreendido os conceitos que nós vimos ao longo dessas 12 aulas. Agradeço a participação de vocês ao longo de todas as nossas aulas, né? Sempre importante. E desejo todo sucesso, uma excelente prova. E quem sabe possamos nos encontrar aí em um outro momento, em uma outra disciplina. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.